Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo 1, escrito está: e depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, outra versão dirá amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Vamos para o versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Versículo de número 15: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Aleluia. Versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 22: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Versículo 25 e 26 para encerrarmos: vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Amém, meus amados? Eu quero pregar debaixo do tema: triunfando nas batalhas da vida. Retorne por bondade a seu lugar de assento, e que nenhum movimento roube a sua atenção. Meus queridos, estamos todas as quintas a pregar sobre os reis da Bíblia, e agora, todavia, estamos falando de um outro rei que vem na sequência, visto que nas últimas quintas pregamos sobre o rei Asa, sobre o rei Abias. Agora o rei Josafá, que era filho do rei Asa. Interessante, amados, que Josafá, a Bíblia diz que 3 exércitos se levantaram contra ele: os exércitos de Moabe, os exércitos dos amonitas e ainda o exército dos meunitas. 3 grandes exércitos vieram contra Josafá. E aquilo que Josafá pensaria que seria a sua grande derrota, na verdade não foi. Porque a Bíblia diz que ele venceu porque Deus lhe deu vitória, a ponto de o texto dizer que eles ficaram 4 dias juntando despojos da batalha, porque grande foi a vitória que Deus deu. Interessante que desde o versículo 1, aonde indica que Josafá terá uma batalha, até o versículo 26, que ele chamou aquele vale, aonde eles se enriqueceram
de tanto despojo que cataram naquele vale, nesses 26 versículos, no meio deles nós temos uma história que desenvolve o agir de Deus em meio às batalhas da nossa vida. Quem aqui, como Josafá, também não tem as suas lutas? Quem aqui talvez não esteja atravessando as suas pelejas? Interessante que, olhando para a história do rei Josafá, o final dele foi feliz, porque aquele que se propõe a buscar a Deus de todo o seu coração, é impossível que o final da história seja trágico. Amados, eu já quero começar a verbalizar uma palavra sobre a tua vida. Não importa como começa a tua luta, no versículo 1 começa Josafá lutando, mas no versículo 26 termina Josafá comemorando. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O teu começo pode ter sido de lágrimas, o teu dia de hoje pode ser de dor, mas no final desse desenrolar dessa história, você vai terminar glorificando e comemorando a bênção de Deus sobre a tua vida. Agora, algumas coisas nós precisamos entender para que possamos vencer as batalhas da vida. Eu costumo dizer que em nenhum lugar da Bíblia está escrito que, crendo no Senhor Jesus, crendo na palavra de Deus, você estará imune de lutas. Isso não existe. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Agora eu quero que você me mostre na Bíblia onde está escrito que você vai terminar derrotado. Isso não existe. Nós passamos por lutas, mas o nosso Deus se levanta e peleja por aquele que tem compromisso com Deus. É preciso entender algumas coisas. A primeira coisa que precisamos entender, frente às adversidades da vida, é que não importa a grandeza do teu problema, maior que o teu problema é a grandeza do nosso Deus. O versículo de número 2 diz isso. A Bíblia diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá e disseram: Josafá, grande é a multidão que vem contra você. Perceberam que ali nós temos um advérbio de intensidade. Chegaram para Josafá e disseram: ô Josafá, o problema que está vindo contra a tua vida não é pequeno não. O problema que está se levantando, o exército que está vindo contra você, Josafá, ele não é medíocre não, ele não é mediano, mas o texto no versículo 2 disse: Josafá, o que está vindo aí é grande, o que está vindo contra a tua vida é grande, o inimigo que marcha contra você é grande. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa: o problema e o exército que se levantou contra Josafá, de fato era grande, mas quando você lê lá o versículo 26, quem terminou vitorioso não foi o grande exército do inimigo, mas foi o grande Deus que estava com Josafá. Eu tenho uma palavra para você esta noite. Não importa a grandeza da depressão que se acometeu na tua vida, não importa a grandeza do demônio que se levantou contra a tua casa, não importa o grande problema que marcha contra a tua vida, maior é o Deus que tu veio adorar,
é o Deus que tu veio da glória. Se tu pode erguer a tua mão e glorificar a Deus, porque o Deus que tu serve é maior, maior que a tua lágrima, maior que a tua luta, maior que esse boleto vencido, maior que essas emoções abaladas, é o Deus que tu veio adorar. Versículo 3: para triunfar nas batalhas. Segunda coisa que você precisa entender, está no versículo 3. Primeira, entender que o teu Deus é grande. Segundo, entender que você não pode esmurecer na batalha, mas você tem que tomar uma atitude, e a atitude é de buscar. Se não vejamos o versículo 3, olha o que diz: e Josafá teve medo. Está tudo certo, porque eu creio que até eu teria medo. Ter medo não é o problema, ter medo é humano, ter calafrios é humano, perder noite de sono é humano, não tem nada de errado com você. Pastor, mas a pressão arterial está 21/18. Tranquilo, isso é humano. Agora, no meio disso, olha só o que precisa ser feito. E Josafá teve medo, mas ele se pôs a buscar, ao Senhor. A Bíblia não diz que ele se pôs a ir para uma mesa de bar encher a cara. A Bíblia não diz que ele se pôs debaixo da cama. A Bíblia não diz que ele se pôs numa boca de fumo para buscar entorpecentes. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Quando você começar a buscar, quando você começar a dar glória, quando você começar a orar, quando você começar a ler Bíblia, quando você pisar no acelerador da sua vida espiritual e frequentar mais a casa de Deus, não tem demônio, não tem fofoca, não tem inveja, não tem capeta. Busca, busca, busca. Terceira coisa para vencer as batalhas da vida: você precisa ter um foco espiritual. Veja o que diz o versículo 12, que coisa linda. Versículo 12, Josafá está orando. Tanto que na minha versão começa com nosso Deus, acaso tu não executarás julgamento contra eles? Quer dizer, os adversários. Porque em nós não há força. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo quando o ser humano diz: pastor, eu já não tenho mais força. Não tem nada de errado em você colocar teus sentimentos, expor a nossa fragilidade. Eu fico assustado com aquela pessoa que diz: pastor, eu não preciso da igreja, porque eu sou um pouco abaixo do Lanterna Verde, eu sou um pouco abaixo do Capitão América, eu sou um pouco menos do que o Jiraiya, eu sou um pouco menos do Ultraman, do Specterman, eu sou daquela época, eu sou um pouco menos do que o Thor. Aí você está lascado. Mas quando você diz: eu não tenho mais força, eu não tenho força para resistir esta multidão, diz Josafá, e nós não sabemos o que fazer. Porém, eu gosto do porém, os nossos olhos, ó Deus, os nossos olhos estão focados na tua presença. Glória a Deus.
Interessante que Josafá diz assim: eu não tenho força. Josafá diz: eu não consigo resistir a esse inimigo. Josafá estava dizendo: eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei, eu estou olhando para ti, Senhor. Os meus olhos estão postos em ti. Aqui no hebraico é que aleiha eneino. Aleiha quer dizer estão sobre ti. Os meus olhos, eles estão sobre a tua palavra, sobre a tua presença. Eu estou olhando para o teu trono e estou carente do teu agir. Eu não sei aonde que você está focado, mas se você está focado em Deus, se você tem priorizado o culto, priorizado a palavra, se você está olhando para a beleza e a santidade do nosso Deus, pode ter certeza, enquanto você olha para Deus, Ele está olhando para o teu problema. Às vezes eu penso que as pessoas não têm mais vitória, porque elas estão olhando para o problema. E aí você concentra demais no problema, e aí você perde. Mas Deus está falando com alguém aqui hoje, e dizendo: tira os teus olhos da luta, tira os teus olhos daquele exame médico, tira os olhos daquela mensagem que chegou no teu celular, que está tirando o teu sono. Tira os olhos e coloca eles na minha presença, coloca eles na minha palavra. Quem crê na vitória, quem está focado em Deus, abre a sua boca para glorificar. Quarto lugar, para você triunfar nas batalhas, dá lugar para Deus trabalhar, dá lugar para Deus agir. Veja o versículo de número 15: não temais, parte B, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Perceba que Deus está dizendo: não temas, não te assuste, nem fica prestando atenção demais na multidão, porque ela é grande. Vírgula. Eu gosto da vírgula, porque depois da vírgula, antes da vírgula está escrito: não temas a grande multidão, não te assuste pelo tamanho do teu inimigo, vírgula, pois a peleja, ela não é vossa, mas é de Deus. Por que a peleja é de Deus? Nós estamos no versículo 15, mas não esqueça que no versículo 3 a Bíblia vai dizer: e Josafá se pôs a buscar, e Josafá se pôs a buscar, e Josafá, versículo 4, congregou toda Jerusalém para pedir socorro, para pedir socorro. Então não é qualquer luta que Deus entra, não é qualquer peleja que Deus entra. Deus não sai distribuindo bênçãos a granel sobre a cabeça de qualquer um, não. Mas se Deus encontrar um Josafá aqui dentro, que vai se pôr a buscar, que vai buscar socorro em Deus, que vai colocar os seus olhos em Deus, pode arredar. Sai da frente e deixa Jeová pelejar por você. Deus está mandando eu te dizer esta noite: porque tu clamaste,
porque tu pediste socorro. Minha filha, dá licença. Meu filho, dá licença. Sai da minha frente, porque eu vou encarar teu inimigo. Satanás vai cair por terra esta noite. Sabe por quê? Porque essa luta não é mais tua. Não é mais tua. Essa doença não é mais tua. Essa depressão não é mais tua. Esse demônio não é contigo. Esse demônio é com Jesus esta noite. Quem crê, quem crê. Eita! Cutuca a pessoa do seu lado e diga para ela: agora é com Deus, não é mais contigo. Eita! Eu estou sentindo o alfa e o ômega aqui esta noite. Eu estou sentindo o rugido do leão da tribo de Judá. Eu estou sentindo o cheiro da rosa de Saron. Eu estou sentindo o lírio dos vales, o brilho da estrela da manhã. Ei, não é mais contigo. Aquele falador não é mais contigo. Aquela macumba não é mais contigo. Essa depressão não é mais contigo. É com ele. É com eles. Quinto lugar, para você triunfar das batalhas da vida, você precisa tomar posição com Deus. Eu sei que essa doeu. Versículo 17. Neste encontro, repetindo o que foi dito antes, não tereis de pelejar. Ponto e vírgula. Na minha versão diz: tomai posição. Eu imagino que em outra versão vai dizer ficar em pé. Como é que está aí? Postai-vos. Ficai, tomai posição. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não é para que enquanto Deus peleja por tua vida, você esmurecer. Postai-vos. Enquanto Deus está lutando por você, não é para você se atirar numa cama deprimida, mas é para você estar postado, você estar em pé, vai dizer a contemporânea de Almeida. É para você estar em posição, tomar posição. É que muitas vezes a pessoa está do lado de lá do muro, ou às vezes a pessoa está sobre o muro, e eu já contei aqui que do lado de lá do muro é do inimigo. Sobre o muro continua do inimigo. Mas quando você está para a banda de cá, quando você está com seus pés na casa de Deus, quando você toma uma posição para se posicionar, desculpe a redundância, para se posicionar do lado de Deus, meus amados, pode vir o exército de Moabe, pode vir o exército de Edom, pode vir o exército da Síria, pode vir o mundo inteiro contra você, mas se você tem uma posição, se você está posicionada do lado de Deus, Deus peleja, Deus pelejará. Sexta coisa que eu aprendo para vencer as batalhas. Sexta coisa a fazer nas batalhas. Parece até irônico. Não faça nada. Tem horas que a melhor coisa a fazer
é nada. Versículo 17: tomai posição, vírgula, ficai parados. Sabe o que eu aprendo? Às vezes você vai querer ajudar Deus e você estraga. Às vezes você vai meter a tua mão e vai estragar. Às vezes você vem com teu achismo, você vem com a sua inteligência, porque eu sou esperto, porque eu tenho experiência, porque eu já vivi isso. E aí você vai se intrometer e vai estragar o agir de Deus. Sabe o que Deus está falando com alguns aqui esta noite? Meu filho, minha filha, não se meta. Deixa eu pelejar por tua vida. Eu sei que às vezes os teus dedinhos coçam para você dar aquela resposta lá no Instagram, né? Às vezes teus dedinhos coçam, comicha, com vontade de responder aquela pessoa. Às vezes você quer manipular, mas eu vou falar com fulano, mas eu vou falar com Beltrano. Ele vai ver com quem que está lidando. Sabe o que Deus está dizendo? Cala-te! Deus está dizendo: aquieta-te! Deus está dizendo: não faça nada! Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite, e Deus está dizendo: não se intrometa, deixa eu pelejar por tua vida. Quem crê que isto é verdade, glorifique a Deus. O que mais eu aprendo? Versículo 20: para vencer as batalhas. Eu acho que isso até é difícil, mas simplesmente acredite. Eu digo difícil porque parece que às vezes é tão difícil acreditar. Mas aqui o moço chamado Jaziel, que foi cheio do Espírito de Deus para falar com Josafá, ele disse no versículo 20, parte B: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Está escrito, será? Chame tanques de guerra do Egito. Está escrito aqui, liga para o Trump e pede apoio. Mobilize o exército da OTAN. Está escrito aqui. Reúna as forças armadas. Não está escrito. Está escrito assim: ouvi, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Por que acreditar no profeta? Porque Deus insiste em usar jumenta na terra. Eu achava que eu não podia ser pregador da palavra, mas aí eu li na Bíblia que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, e eis aqui a jumenta de coxilha para você. Então acredita na voz que sai da jumenta, porque Deus não vai bradar lá do trono, Ele usa o profeta, Ele usa o canal. A água para chegar até você passa pela torneira, passa pelo cano, e Deus está dizendo: acredita no profeta, acredita em Deus, é assim que tu vai prosperar. Palavra tsalar do hebraico quer dizer avançar, progredir, prosperar, ter sucesso. Tsalar foi usada na Bíblia para todas essas coisas, avançar. Então a Bíblia está dizendo: crede em Deus,
Crede nos seus profetas para você avançar, para você progredir, para você prosperar. Então Deus está pedindo algo para você essa noite. Acredita em Deus, acredita nele, acredita na palavra que é pregada. É só isso. Ninguém está pedindo para você entregar uma fazenda aqui na igreja, para vender 50 sacas de soja e trazer aqui, não. A Bíblia está dizendo: acredita, acredita, acredita. Para vencer as batalhas, você tem que tomar a iniciativa. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas. Você não deu glória porque não era contigo. O que vem na frente? Me ajude. Foi Deus que agiu, ou o primeiro homem que começou a dar louvores? Você percebeu que o Espírito de Deus falou a Jaziel: ficai parados, não façam nada. Mas o nada que não está excluído a adoração. Percebeu? Porque se era para obedecer, então era para fazer um chimarrão, pegar uma bacia de pipocas, cruzar a perna e só tomar mate. Não. A Bíblia diz: tendo eles começado. Às vezes você quer que Deus comece. Às vezes você se atira num divã, você se atira numa rede preguiçosa para deitar, e você olha para o céu e diz: pode começar, pode começar, pode começar. E Deus lá no trono: não é assim que funciona. Pergunta para Josafá como é que é o segredo. Josafá começou: primeiro vamos dar glória, primeiro vamos na casa de Deus, primeiro vamos tocar trombeta, primeiro vamos adorar. Quem começa é você, quem começa é você, quem começa é você. Cutuca a pessoa do teu lado e diga para ela: Deus vai começar quando tu começar. Deus vai começar quando você começar. Começa. A fraqueza de Deus é a tua adoração. A Carla cantou alguma coisa aqui parecido. Tem uma frase lá de um cântico que você cantou. Eu costumo dizer que a fraqueza de Deus é esse par de joelhos que Ele te deu. Porque, agora lembrei, Deus não suporta a lágrima de um crente sem aí não agir. Tem coisas que Deus não aguenta. Quando você começa a clamar, quando você começa a Bíblia não diz que é para começar a murmurar. A Bíblia não diz que é para começar a criticar. A Bíblia não diz que é para começar a achar defeito. É para começar a adorar. Quando você começa a adorar, então Deus vai desbaratar. Ei, Deus está desenliando o que estava enliado na tua vida. O estratagema do Satanás vai ser desfeito esta noite, e só quem crê abre a boquinha para dar glória. Encerro.
Versículo 25. Toda finaleira de batalha tem despojo. Expliquei esses dias o que era despojo. Talvez alguém não estava aqui. Para quem não sabe, despojo de guerra é uma linguagem militar. Porque quando um exército vence outro, o exército vencedor tem direito aos despojos da guerra. Pegar as armas. Se você acompanhou a guerra Hamas-Israel, você vai ver o exército de Israel entrando nos paióis de armas subterrâneos do Hamas, pegando mísseis. Israel lá no Líbano achou também o paiol, o lugar onde se guardavam as armas do Hezbollah, e pegou mísseis, e claro que armou seu próprio exército, pegou metralhadoras, fuzis, todo o armamento, todo o suporte militar do exército perdedor, agora vai para o exército vencedor. A ponto da Bíblia dizer, versículo 25: vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam riquezas em abundância. Você não deu glória porque acha que não está precisando. Acharam riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si tanto que eles não podiam levar mais. Aí eu pergunto, eu queria, se tem uma coisa que eu queria, mas é só querer, porque eu sei que não dá para Deus cumprir isso. Não que Deus não possa, e que Ele não vai fazer mesmo por uma questão de protocolo. Eu queria poder viajar no tempo às vezes, e eu queria estar lá para ver o semblante de Josafá. Eu que leio a Bíblia como você lê também, eu fico olhando para esses relatos bíblicos e eu vejo os soldados de Josafá. Eu não sei se isso é mente de pregador, Jonathan, mas a gente fica pensando assim, Luiz. Eu fico pensando os soldados chegar para o Josafá, e Josafá, não tem carroça, não tem boi para a gente levar tanta riqueza. E aí eu penso que o Josafá coloca as mãos na cabeça: meu Deus, vamos ter que deixar o relento, é muita coisa, é muito objeto precioso. Aí parece que eu vejo Josafá dizendo: Deus, o Senhor me perdoa, porque lá no versículo 1 eu marquei um jejum, a minha pressão foi a 21/18, e eu estava me perguntando: por que comigo? Eu não perco o culto de quinta, por que comigo? Eu tomo santa ceia, eu me batizei, por que comigo? Mas agora, Senhor, eu te agradeço aquela luta, eu te agradeço aquela aflição, porque eu não sabia que atrás daquela angústia estava escondida uma grande bênção. Ei, sacode a pessoa até ela perder a paciência. Diga para ele: atrás dessa luta tu não sabia, mas tem surpresa. Chegaram para Josafá, versículo 26. Se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Diga comigo: louvaram. Você percebeu que antes da vitória tinha louvor? Percebeu que agora tem louvor de novo? Sabe o que eu aprendo, Eliezer? Louvar depois da vitória. Até eu dou uns kung fu, até eu viro giraia.
depois da resposta. Mas o que Deus quer saber é você adorando antes. Quem adora antes vai ter o gosto de adorar depois. Ei, adora antes. Adora antes da cura chegar. Adora antes da porta se abrir. Adora antes. Chamaram aquele lugar, não era. Chamaram. Alguém perguntou para Josafá: Josafá, que lugar é esse? Pô, sabe que eu não sei. Eu matei a aula de geografia. Eu não sei que lugar é esse. Mas bem que podemos batizá-lo. Qual que vai ser o nome desse vale, Josafá? A partir de hoje, ele vai ser o Vale da Bênção. O Vale da Bênção. Porque onde eu achei que seria derrotado, foi ali que Deus me abençoou. Braha em hebraico é bênção. Berech em hebraico é joelho. Sabia disso? 3 letras no hebraico para joelho, 3 letras para bênção. Letra Beit, letra Reish e letra Het. 3 consoantes. Na Bíblia hebraica isso é chamado de choque consonantal. Quando 2 palavras se escrevem com as mesmas letras, 3 consoantes. Berech, joelho. Barach, embora pareça ter mudado uma fonética aqui, mas na Bíblia não tem vogais na original. O som é por tradição. Quem põe o olho vê só as consoantes. Claro que quem está me ouvindo sabe que tem os sinais maçoréticos que foram postos depois pelos maçoretas, para diferenciar o que é joelho, o que é bênção. Porque quando você lê, as consoantes são as mesmas. Agora olha para cá. Por que isso acontece na Bíblia? Porque Deus está mandando um recado. Aquele que posicionou os seus joelhos na minha presença, é para eles que a minha bênção é para eles. Joelho e bênção na Bíblia hebraica se escreve com as mesmas letras. Deus está dizendo: se você se dobrar, se você se prostrar, a minha bênção vai te pegar. Fica de pé para você vir catar os despojos da peleja. O que você não sabia é que por trás dessa lágrima, é que por trás dessa angústia, Deus estava escondendo objetos preciosos. E eu já quero, pela fé, te convidar a sair dessa cadeira e vir aqui na frente saquear por antecipação